É muito difícil, né? O São Caetano, ele não cuidou, né? Ele não cuidou do futuro, né? Eu fui um cara que fiquei um ano lá só, é o único título que eles têm, e eu tive que sair porque eram os caras que só pensavam em negócio, não pensavam em futuro, não pensavam em estrutura, não pensavam em nada, entendeu? Fala, galera, uma tarde muito especial dessa sexta-feira, a gente começando a live com Muricy Ramalho, um dos maiores técnicos que o Brasil já conheceu dentro dessa geração, que, claro, o Muricy também, um ex-jogador brilhante, e antes de deixar o cumprimento ao aniversariante do dia, o Guilherme Camargo, um peteleco na orelha dele, e um abraço também ao narrador das multidões, narrador de todos os esportes, o Vini Rodrigues, um abraço ao mestre Muricy Ramalho. Boa tarde, Muricy. Boa tarde, é um prazer falar com você. Estamos aqui nessa quarentena aqui, né? E aí é um convite muito legal para a gente bater um papo de futebol, é sempre interessante. No futebol, a pandemia e o futebol, a gente tem o Campeonato Paulista paralisado e a possibilidade dos clubes voltarem a treinar agora no mês de maio e o campeonato ser reiniciado. Com quase 10 mil mortes no país. A gente enterrando, ainda muita gente, infelizmente, está acontecendo isso. Você é favorável para esse momento ter a volta do Campeonato Paulista? Sinceramente, não sou favorável, não. A gente não tem a mínima condições de estar voltando. Eu sou muito radical em termos de segurança. Se não tiver segurança, não tem que voltar. Nem os treinamentos tem que voltar. Nem os treinamentos, entendeu? Então, tem que fazer o treinamento em casa. Então, vai ter que ter paciência. Esse ano aqui está meio perdido o negócio. A gente tem que encarar isso, que está meio perdido. Claro que os dirigentes não vão falar isso, mas está complicado para ter a Libertadores, para ter a... Como é que vai se viajar, né? Onde vai se concentrar? Então, muitas perguntas, né, que não é respondida, mas eles continuam aí fazendo reunião para ver se volta ou não volta. Vai ser muito difícil voltar, né? Você citou o exemplo do Flamengo, e é muito claro, e a gente viu algumas notícias que o Flamengo quer voltar, acho que a semana que vem, porque eles têm um protocolo diferente, eles têm uma segurança grande. Não dá para saber que protocolo que é esse, porque não se tem. Ninguém pode afirmar nada, entendeu? Nem os caras da saúde, nem os caras lá da coisa maior da saúde, né, estão dizendo alguma coisa ou outra, porque não se tem nada, entendeu? Então, uma coisa é um vírus realmente que causa muita incerteza em todo mundo, muita insegurança, né? Então, o que eu acho é isso, ou seja, que os clubes têm que ter calma, é difícil, eu sei que a gente está falando aqui, tem que ter paciência, mas não tem outra alternativa, cara. O Flamengo testou, deu 38 funcionários, 3 jogadores, pô, e ainda estão falando em voltar, sabe? É um vírus invisível, a gente não sabe de onde que ele vem, onde que ele vai, entendeu? Então, a gente tem que ter muita calma agora. Eu volto a repetir, o primeiro semestre está quase que perdido, né, cara? Só complementando nesse assunto do Corinthians, você não acha que de repente foi o treinador certo na hora errada? Porque até o ano passado o Corinthians estava tranquilo de dinheiro, fez acho que mais de 10 contratações, até o próprio Andrés fala que se arrepende de ter contratado tantos jogadores assim, de baciata, e tinha um dinheiro até em caixa no ano passado. E ainda continuando na questão do Thiago Nunes, você mais do que a gente já teve em campo, já teve treinando jogadores. Você não acha que a soberba um pouco atrapalhou o Thiago Nunes, né, no começo? É difícil falar assim de soberba, né? Porque eu não sei do dia a dia dele lá, né? Eu conheci uma vez que ele foi no Bem Amigos, achei ele um cara legal, tudo, né? Claro que teve agora uma declaração dele que não pegou bem, né? Porque fez uma crítica à parte de tecnologia do Corinthians. Eu fui lá, também tive o prazer de conhecer, e não é ruim, não, é boa, entendeu? E mesmo porque também... no momento ruim, o treinador tem que segurar a onda, entendeu? Não tem que estar tirando, não tem que estar falando de jogador, não tem que estar falando da estrutura, ele tem que segurar a onda. Mas isso, às vezes, é porque é um técnico jovem, a pressão é gigante no Corinthians, aí ele tem que se defender. Aí ele se defendeu atacando, e isso não criou um clima bom, né? Não criou e não ficou bom o clima, né? Porque é uma crítica ao clube, né? A estrutura do clube que o Corinthians... tanto brigou para fazer e tem uma boa estrutura, né? E, Muricy,
nós estamos vendo muitas reprises, né, no Sport TV, principalmente, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Esses dias eu vi a final da Libertadores contra o Atlético, lá na época do Paulo Autuori, e também vi os jogos do Tricampeonato Brasileiro, época que você estava no comando do São Paulo. Qual desses jogos que você assistiu nessa quarentena você sentiu mais saudade, Muricy? Aquele que mexe mais com você? Você falou que tá vendo agora a final da Liberta, né, contra o Peñarol. Qual é aquele que mais mexe com você, Muricy? Que esse aqui da Libertadores, a gente tinha quase que certeza que a gente ia ganhar o jogo aqui no Pacaembu, porque o nosso time era muito superior ao Peñarol, entendeu? Uhum. Então, eles deram muita porrada na gente, mas o nosso time era muito melhor que o time deles. Então, a gente tinha quase que certeza, isso eu falei para o jogador antes do jogo e no intervalo também. Quando estava 0-0, eu falei, calma, moçada, que o nosso time é melhor que o deles. Vai chegar um momento que vai ganhar o que é melhor. E aconteceu, né? Mas, assim, o jogo que mais, assim, a gente teve dificuldade pela ansiedade, né? O problema é a ansiedade. No futebol, o que mata é a ansiedade. É difícil você dominar a ansiedade, entendeu? Não existe esse negócio que, cara, você está tranquilo? Não está tranquilo. Ninguém está tranquilo, entendeu? E não é bom estar tranquilo no futebol, porque o cara não ganha nada. O tranquilo não ganha nada, entendeu? Então, o que acontece? O último jogo do tricampeonato, que eu vi agora há pouco também aqui, São Paulo e Goiás, lá em Brasília, que foi o último jogo. Por quê? Porque valia o tricampeonato, né, cara? Valia um tricampeonato que o São Paulo não tem na história. Então, eu dizia ao jogador, a gente ia ficar marcado na história com esse jogo aqui, pô. Então, a gente tem 90 minutos para ficar marcado na história, né? Uhum. E aí causa muita ansiedade, mesmo porque também, na época, teve o problema do árbitro, né? Que tiveram que trocar o juiz, porque houve um problema de que recebeu ingresso da Madonna. Aí trocaram na última hora. Eu sei que foi uma complicação. A noite toda foi muito complicado o negócio, sabe? E eu tinha que manter os jogadores focados no jogo, que a gente precisava ganhar o jogo para ser tricampeão brasileiro e entrar para a história, né? Então, esse jogo realmente é o que eu vi agora há pouco também aqui, agora há pouco. E mesmo assim, já sabendo que eu fui tricampeão brasileiro, fiquei nervoso no jogo agora. Foi o gol do Borges esse jogo, não foi? 1-0? Isso aí, gol do Borges 1-0. Não é tão antigo isso. A gente tinha Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Todos eles, se você pegar, eles tinham algum problema extra-campo, tiveram problemas extra-campo. E ninguém falava tanto, porque será que não é porque dava para dividir mais esse negócio de ídolo brasileiro? E por que a gente não tem mais ídolos, não está vindo mais jogador craque como antigamente? Você tem razão mesmo, você está falando. Ou seja, sempre teve jogadores, em termos assim, de sair, de ser da noite, essas coisas. Nossa, 10-0 mais que o Neymar, pô. Muito mais que o Neymar, entendeu? O Neymar o Neymar começou a sair agora, há pouco tempo. No Santos ele saía muito pouco. Então teve muito mais, né, jogadores assim desse nível. E não tinha tanto, como você falou, não tinha tanta coisa negativa. Agora só ficou ele, né? Só ele que apanha, porque ele é o único cara diferente que tem no futebol brasileiro, é ele. É o único cara que tem, né? Que em vez de quando posta algumas coisas. Mas isso é do cara, isso é problema do cara, o que ele ganha, o que ele trabalha pra caramba pra isso, entendeu? Então, no Brasil, às vezes, o sucesso incomoda um pouco. Vou fazer uma pergunta, Muricy, já ainda mantendo esse assunto da sua época de técnico, eu queria fazer duas perguntas para você. Primeiro, o que você sente mais falta quando você era técnico? E se alguma coisa faria você voltar? Eu sei que você saiu para cuidar da sua saúde, cuidou, tá mais tranquilo, tá comentando o jogo que é bem mais tranquilo, com certeza. Primeiro o que você sente mais falta e se tem alguma coisa que faria você voltar a ser técnico, porque eu vejo tantos torcedores sempre pedindo por você, não só do São Paulo, hein? Não, o que eu mais sinto falta é do ambiente, entendeu? Das pessoas que frequentam lá o CT, entendeu? O cara que cuida do campo. Eu fui agora lá fazer um programa lá com o Diniz, lá no CT, lá, do Muricy Visita, que eu visito os treinadores. Fui lá, encontrei as tias lá da cozinha, encontrei lá o garçom, que é do meu tempo, os médicos. Essas pessoas, para mim, eu sinto saudade, entendeu? Porque é tudo cara que não aparece muito, mas ajuda demais por fora, né? E são caras realmente verdadeiros, entendeu? Porque no futebol é difícil encontrar gente verdadeira assim num lugar, né? Mas no São Paulo tinha toda essa turma muito boa, né? Então é o que sinto mais falta. Assim, da beira do campo não sinto falta, não, porque
eu acho que o profissional, e eu cobrava dos meus jogadores, vocês vão entrar em campo, vocês vão deixar tudo que vocês têm direito lá dentro. Não vem para o chuveiro, não, e tá tudo tá tranquilo, tá descansado, é o que não serve. E eu deixei tudo que eu tinha dentro do campo. Eu dava a minha vida dentro do campo lá, né? E até que eu tive os problemas. Então, resolvi cuidar da minha saúde um pouco, entendeu? Porque a vida passa muito rápido, né? Eu tenho 64 anos. Ela passa muito rápido. Então, resolvi cuidar da minha vida e resolvi também viver um pouco com a minha família, né? Com a minha esposa, meus 3 filhos, agora a minha neta, entendeu? Viver um pouco, porque a vida não é só o futebol, né? Então é por aí, sabe? E voltar ao futebol, não. O que eu mais respondo é isso aí que eu estou vendo aí agora. Todo dia eu respondo isso. Quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Né? Eu agradeço o carinho, mas não quero, não. Ô, Muricy, muita gente perguntando aqui também sobre o não para a seleção brasileira. O Alan Colodoro, por exemplo, pergunta aqui. Eu vou adicionar algo uma pimentinha nessa pergunta, Muricy. Na verdade, eu diria que não foi um não à seleção. Eu quero saber, foi um não ao Ricardo Teixeira, à CBF, Muricy? Não, o que acontece é o seguinte, né? Só alongar um pouquinho, porque essa pergunta também é o que eu mais respondo. Se eu vou voltar a ser treinador, ou se não, por que eu não fiquei na seleção brasileira, se eu me arrependo. Não me arrependo de nada. E vou explicar por quê. Porque acontece que quando o Fluminense quis me contratar, quando ele veio aqui em São Paulo, eu estava empregado e disse, não posso ir. O contrato era muito bom, porque tinha um patrocinador muito forte, né? E não fui. Então, e um dia eles falaram, mas um dia a gente vai contratar você. Eu falei, beleza. Quando eu fiquei livre, eles vieram me contratar. E nós fizemos um contrato muito curto, que eu falei, olha, vocês não me conhecem, eu também não conheço muito vocês, vamos fazer até o final do ano, 3 meses. Acontece que foi dando certo as coisas, a gente começou a ter resultados bons, a torcida começou a voltar, e aí me chamaram e falaram o seguinte, nós vamos fazer um contrato agora de 2 anos, e o que você acha? Eu falei, não, tá ótimo, pô, tô bem assim, adaptado ao Rio, pô, é uma maravilha morar aqui, o time tá muito bem, perfeito, né? O que acontece? Nesse dia, né, nós ganhamos o jogo no Maracanã e assumimos uma liderança. Isso numa quinta-feira à noite. No dia seguinte, veio o convite da CBF, eles mandaram lá um rapaz lá no Maracanã, Muricy, o presidente quer conversar com você. Beleza. Eu fiquei a noite toda já pensando até no time, né, meu? Eu falei, vou levar o Ganso, vou levar o Neymar. O treinador ele fica maluco, ele nem pensou mais nada. Eu comecei a fazer os 11, né? Copa do Mundo, pô. Eu era o técnico da Copa do Mundo. E acontece, fui lá no clube de golfe que eles me levaram lá, que para mim não achei legal, que tinha que ser na CBF, já me levaram num lugar que eu não gostei, porque tinha um monte de gente lá, aquelas coisas todas. E aí falamos 3h30. Só que eu tenho algumas coisas que eu não abro mão, cara. Eu sou um pouco teimoso nisso, entendeu? Eu sou assim, se eu gosto de você, cara, se a gente acertou uma coisa, acertou, acabou. Acertou, nós falamos que é isso e acabou. Não tem esse negócio de, você não assinou, não acabou. Então eu tenho essas coisas comigo. Eu não vou dormir se eu fizer a coisa que eu combinei com você e não vou cumprir. E aí acontece que no final da conversa eu falei que tinha um problema e ele falou muito arrogante, que tipo de problema que você tem? Porque, pô, a seleção brasileira, pô, você está pensando ainda? Eu falei, não, cara, acontece que eu vim para um clube que estava 26 anos sem ganhar um título, pô. E eu falei na semana passada para eles que eu vou assinar o contrato que eu não assinei, porque era muito complexo, tinha que vir um Márcio Riverino que tinha que vir de São Paulo para lá, que era meu procurador. Porra, e eu tinha que, sabe, respeitar isso. O que eu penso? Ele tem que pegar o telefone e ligar lá primeiro e falar, nós estamos conversando com o seu treinador, nós vamos contratar ele. Entendeu? Aí ele falou e virou para mim e falou, você vai lá e resolve. Eu falei, beleza, tá resolvido. O que eu penso, o que é, eu vou ficar no Fluminense, cara. Por quê? Porque não acho justo. Eu não podia sair de lá e ligar para os caras do Fluminense e falar, não vou mais, viu? Tchau aí. Aquilo que nós combinamos aí a semana passada já era. Falar para a torcida aí de 26 anos que está sem título, que eu não vou mais. Não existe, né, cara? Vai desculpar, cara. Eu sei que no futebol isso não tem. Isso o cara no futebol não está nem aí. O jogador, o dirigente manda você embora, o treinador também vai embora, não está nem aí, entendeu? Mas eu tenho minhas maneiras de ser. Perdi a maior chance da minha vida, o sonho da minha vida. Mas o sonho não pode ser assim, né, cara? O sonho não pode passar por cima das coisas, né? Passar por cima de
de um time, de uma torcida que está 26 anos sem ganhar. Muricy, a gente ainda vai entrar no assunto do São Paulo, mas antes eu tenho que fazer justiça a um colega nosso e um colega seu, Primo Ribeiro. Ele disse que tem muita saudade de você, Muricy, meu amigo. Como você está vendo esse momento do São Caetano, onde você se sagrou campeão em 2004 e acha possível que o Azulão voltar a ser o que foi no passado? Manda um abraço a você, Muricy. Bom, agradeço o Primo, é um prazer estar respondendo. É muito difícil, né? O São Caetano, ele não cuidou, né? Ele não cuidou do futuro, né? Eu fui um cara que fiquei um ano lá só, é o único título que eles têm, e eu tive que sair porque eram os caras que só pensavam em negócio, não pensavam em futuro, não pensavam em estrutura, não pensavam em nada, entendeu? E aí, é claro, eu comecei a atrapalhar e me mandaram embora. Como sempre, eu atrapalho esses caras e eles me mandam embora. Dificilmente volta. Dificilmente. Por quê? Porque você tem que ser mais sério no seu negócio, entendeu? Você não pode ser premiado quando você faz as coisas erradas, certo? Então, e ainda mais perderam também o grande patrocinador deles. Então, é muito difícil voltar. Você tem que ter um planejamento para aquilo. Você tem que ter uma estrutura para aquilo, que o São Caetano nunca teve. Eu treinava em campo de várzea. Eu disputava a Libertadores treinando em campo de várzea, entendeu? E eu brigava todo dia com eles que precisava de campo para treinar, para melhorar os atletas, que eles tinham que pensar, já que eles tinham um patrocinador, de pensar num CT, entendeu? Então era sempre na mão, né? Mas o negócio dele não era esse, era fazer jogador e vender e pronto. Esse era o grande negócio dos caras, né? Só que chega uma hora que chega a conta, pô. Sabe? Aí não fizeram crescer a torcida na hora que tinha que torcer, que tinha que crescer com aquele título, entendeu? Não investiram em nada, cara. Eles queriam ficar sossegados lá como eles querem aí. Eles querem ficar na 5ª divisão, mas querem ficar lá. É os mesmos caras lá. Há 40 anos que eles estão lá. Entendeu? Então é triste ver o São Caetano assim, pelo que o São Caetano, né, na Libertadores que jogou e também Campeonato Paulista foi vencedor.